Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retiro-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez estamos juntos. O Senhor hoje, nesse dia de hoje, tem uma belíssima palavra para nos ensinar. Ele pede para que nós sejamos como vosso Pai. Seja misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Irmão, essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36, 37 e 38. E lá fala assim: Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. E dar-se-vos-á, e colocar-vos-ão num regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido vós também. Palavras de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, que ensinamento que o Senhor deixa para nós nesse dia de hoje. É o que nós estávamos falando esses dias para trás. Essa época de quaresma, o Senhor sempre tem uma lição para nós. Para que nós tenhamos o nosso coração mais generoso, para que nós tenhamos o nosso coração totalmente transformado, mudado com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo. Olha o que o Senhor vem querer, olha o que Ele está pedindo, o que Ele está querendo que nós fazemos hoje. Sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Irmão, é fácil. É algo fácil para nós? Eu pergunto para mim, eu me pergunto para mim primeiro, será que é fácil ser misericordioso como Deus é misericordioso comigo? Irmão, será que você consegue ser misericordioso como Deus é misericordioso com você? Nesse dia de hoje o Senhor fala, sede misericordioso. Irmão, porque Deus, Ele ultrapassou todas as medidas. Deus ultrapassou todas as barreiras, vamos dizer assim, de vencer a nossa fraqueza e nos perdoar. Olhar as nossas misérias e se curvar diante de nós e nos amar a si mesmo. Ser pregado numa cruz e olhar para nós e falar, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmão, se o Jesus está falando isso, o nosso Pai Celestial está falando isso, é porque Ele sabe que nós conseguimos fazer isso, mas temos que ter prática. Nós temos que aproximar mais de Deus. Nós temos que ficar mais junto de Jesus e pedir de verdade. Se nós pedirmos, irmãos, com intensidade, se nós aproximarmos de Deus, se nós começarmos a ficar mais junto dEle, de verdade, nós vamos conseguir ter um coração misericordioso e olhar as misérias do outro e não apontar os defeitos dele. Olhar o erro do irmão contra nós e perdoar. Porque é isso que o Senhor vem falar para nós hoje. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Aqui já é um ponto para a gente parar e analisar o quanto que nós pegamos julgando as pessoas. O quanto que nós apontamos os erros das pessoas e não olhamos os nossos. Numa passagem da Bíblia que o Senhor fala nos evangelhos, fala, tira primeiro a trave do teu olho e para de olhar o cisco do olho do teu irmão. É a mesma coisa, não julgueis e não sereis julgados. Temos que olhar o irmão e entender que ele é pecador, mas não ficar julgando o pecado dele. Nós temos que olhar o nosso coração e pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda de verdade a melhorar nesse ponto. Como que eu tenho a facilidade de julgar? Irmãos, estamos num tempo propício para se confessar. Estamos num tempo propício para chegar diante de Deus e falar todas as nossas misérias para Ele. E Ele continua aqui, não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Como que nós gostamos, como que é fácil para nós ficar condenando, apontando, mostrando os erros. Irmão, essa palavra de hoje ela vem nos ensinar que nós temos ter um coração, verdadeiramente um coração de carne. Tirar esse coração de pedra de dentro do nosso peito. Para de condenar o irmão, para de olhar os defeitos dele. Nós temos que parar de mostrar os defeitos dele, sendo quantos defeitos que nós temos também. Perdoais e sereis perdoados. Aqui é um ponto que eu vejo assim que é um ponto
que destrava todo o nosso ser, todo o nosso eu, todo o nosso egoísmo, porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas, irmão, nós não queremos muitas vezes. Aqui a palavra vem falar, dar e será dado. Quanto difícil que é para nós olhar para nós mesmos e começar a doar aquele pouco que nós temos. Nós queremos guardar o nosso pouco e não doar um pouquinho do que nós temos para o nosso próximo. Temos que ter de verdade um coração. Se não tivermos um coração doce, se não tivermos um coração manso, não vamos conseguir doar aquilo que nós temos um pouquinho que é para o nosso irmão. Irmãos, a graça de Deus já fala, a graça de Deus é de graça. O quanto que nós temos dificuldade de chegar no nosso irmão que errou contra nós e falar, ó, me desculpa, foi errado, eu errei lá com você, você errou comigo também, mas vamos deixar isso para lá. Me perdoa, me desculpa. Eu errei com você, meu irmão, mas ó, eu de verdade, eu te julguei, te condenei, eu vi que não era nada daquilo. Irmão, eu já fiz essa experiência algumas vezes na minha vida, como que abre. Parece que o céu se abre diante de nós. Parece que todo aquele aperto no peito vai embora. A gente sente um peso, aquele peso sendo tirado dos nossos ombros. Porque a graça de Deus se manifesta ali, naquele momento, quando há essas palavras de reconciliação. Dar e vos será dado. Colocar-vos um regaço, medida boa e recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós serão medidos também. Irmão, que maneira que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar o outro também. Da maneira que eu quero ser visto, eu tenho que ver o outro também. Porque com a mesma medida, a palavra fala, o Senhor deixa esses ensinamentos aqui para nós nesse dia de hoje. Porque com a mesma medida com que medirdes, julgar, com a mesma medida que você condenar, você vai ser condenado. Meus irmãos, nós temos que rezar. Nós temos que aproximar do amor. Nós temos que aproximar da graça de Deus cada vez mais para transbordar aquilo que Deus tem para o outro, para o nosso irmão que vai estar do nosso lado. Nesse dia de hoje, durante essa tarde, durante essa manhã, a hora que você estiver, meu irmão, faça essa experiência com Deus. Comece o seu dia hoje rezando. Você, como que você vai ver que o seu dia vai ser totalmente diferente? Deixamos as reclamações de lado, deixamos as murmurações de lado e começar um dia cheio da graça de Deus e terminar ele louvando e bendizendo a Deus, porque nós estamos e vivemos a graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a graça e a bênção do nosso Senhor fique com cada um de vocês. Espalhe essa mensagem, que várias pessoas hoje consigam alcançar a graça de Deus. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e até a próxima.